Bom dia novamente, a live caiu, não tinha nem começado ainda, que bom. Então já a gente dá início, esperar o pessoal voltar. Bom dia, colocar o tema da live. Acredito que caiu, o que faz com os nãos que recebe. Bom dia. Já eu inicio. Ia colocar uma música, mas eu não vou colocar, porque às vezes é a música que derruba a live. Quantos nãos você já recebeu na sua vida? E o que você fez deles? Como você reagiu? Bom dia, Fábio, mãe, Ana, bom dia. Já vai aí fazendo uma retrospectiva na sua vida de quantas vezes você recebeu um não. De algum projeto, de alguém, de algum negócio, enfim, quantos nãos? O que aconteceu depois disso? Ou você nem voltou mais para analisar aquele contexto? É bom a gente fazer uma retrospectiva de vez em quando e analisar como a gente se porta e o que acontece depois desses nãos, entre aspas, que acontecem na nossa vida. E é sobre isso que nós iremos falar na live de hoje. E já adiantando que amanhã vou fazer uma outra live, às 11 horas da manhã, com mais duas mulheres incríveis, que é a live da Amit. Então já agenda aí para vocês não perderem a live de amanhã. Vão pensando no decorrer da vossa vida, em especial da vida adulta, não é mesmo? Não que esse não tenha talvez surgido lá na sua infância, mas essas portas fechadas, porque o não às vezes é uma porta fechada, você já recebeu. Relembre na sua vida e qual foi a sua reação perante esse não. A gente está tão acostumado a colocar uma música que fica sem música, é estranho. Mas vamos lá. Eu gosto de começar a live sempre fazendo algumas perguntas para autoanálise mesmo. Então eu faço algumas perguntas, vocês respondem para si mesmo e depois vocês reflitam aí no decorrer do dia ou da semana, leve algumas questões no coração de vocês, que isso tudo faz parte de um autoconhecimento e de uma evolução. Primeira pergunta, você caminha realmente na direção do seu propósito? Quais estão sendo suas atitudes no seu dia a dia? Qual o seu posicionamento? Você já ouviu nãos na sua vida? Já teve portas fechadas na sua cara? Você está na direção e se sente completa e plena? O que faz diante de oportunidades? E o que faz diante de um não? Você acredita nos propósitos que Deus tem para a tua vida? Como que está a tua jornada? Porque a nossa vida ela não é feita de um único propósito. Temos vários propósitos. Só você pegar lá. Desde a sua infância, adolescência, vida adulta, tinha um propósito, por exemplo, de fazer uma faculdade, eu tinha um propósito de casar, eu tinha um propósito de ter filho, tinha um propósito de abrir uma empresa, tinha um propósito de fazer uma sociedade. Nossa vida, ela é feita de propósitos. Só que esses propósitos, eles vão e eles alavancam e dão bons resultados, não significa que vão durar para o resto da vida, até o fim da vida, quando eles estão alinhados com aquilo que realmente você veio para fazer. Então, muitas vezes estamos trilhando uma jornada e acontece algum fato, né? Em um primeiro momento, nós não compreendemos ou até achamos que é algo ruim. Então, você está no seu dia a dia, você está no seu ofício, você está no teu trabalho e acontece algo. Num primeiro momento, você toma isso como algo ruim, como uma provação, como algo que é para desistir, como algo que aquilo não é para você. E não consegue ter uma posição de centramento, de análise, de observador.
O observador, ele olha o contexto de fora, ele olha aquela situação de fora. Então, quando você caminha na direção realmente do seu propósito, né, tem essa conexão espiritual com Deus muito forte, ele traz fatos, acontecimentos, coisas, pessoas, lugares que às vezes muda a sua direção. Então isso pode vir, por exemplo, como um não na sua vida, que você recebeu de uma pessoa, ou de uma empresa, ou seja o que for, uma porta que se fechou. Dessa forma, um não que você recebeu pode não ser necessariamente algo ruim na sua vida. Não precisa ser uma porta fechada, não pode ser uma oportunidade que você nunca mais vai ter. Não significa que aquilo lá seja o poço que você vai se enfiar. Talvez esse não que você recebeu hoje, ontem ou algum tempo atrás, seja, presta atenção no que eu vou falar, a oportunidade de crescimento da sua vida. Seja uma oportunidade de você não errar novamente. Talvez um não na sua vida seja só Deus impedindo você de errar novamente. Seja só Deus colocando você novamente no seu trilho. E Ele usa pessoas, Ele usa contextos, Ele usa situações. Então não significa que um não seja o fim do jogo para você. Não, como eu falei, seja o observador daquele contexto. Porque talvez aquilo que você estava fazendo, ou aquilo que você estava tentando realizar, ou seja, a relação que você estava querendo viver, seja ela negocial, profissional, amorosa, de amizade, não ressoava com a tua essência, não ressoava com você. Então, às vezes, um não, ele vem como um livramento para você viver algo novo, para te colocar novamente no caminho que é teu. Então, um não pode ser uma grande oportunidade de crescimento. Isso vai muito da forma como você enxerga, da forma como você reage, da forma como você percebe e analisa todo o contexto. Então, a cada não que recebeu, ou que você recebe, ou que você vai receber, a cada porta que batem na tua cara, que fecha, procure nesse momento um momento de autorreflexão, de interiorização mesmo, de autoanálise. Procure conversar, né, com a sua espiritualidade, com quem você acredita, né, com Deus, o universo. Procure pessoas certas a quem se aconselhar, a quem se orientar, porque talvez essas pessoas vão conseguir trazer a clareza que num primeiro momento você não tem. Porque quando uma porta se fecha, quando um não vem, geralmente você é tomado por emoções e são acionados gatilhos de acordo com o que você viveu lá na sua infância. Então, às vezes, você vai rapidamente para aquela criança ferida, ou para a vítima, ou para aquela que logo desiste, ou para aquela que se revolta contra tudo e todos. Por isso que eu falei, como você reage, o que você faz diante de um não. O adulto, ele vai centrar, ele vai analisar, ele vai ver os prós e contras, ele vai conseguir enxergar algo que ele não conseguia, e às vezes é difícil conseguir isso sozinho. Por isso que eu falei, a espiritualidade, ter mentores, ter orientadores, consultores, é importante. Ter alguém de confiança em quem você pode conversar sobre um determinado acontecimento na sua vida que talvez te tirou o chão. E talvez ele não está tirando o chão, ele só está mudando a rota, porque você estava numa rota errada.
Então, quando você realmente tem uma relação íntima com a sua espiritualidade, quando você está completa, você não desiste de um propósito, mas você tem a percepção e a consciência de que aquilo ali é só um ajuste de rota. Porque talvez você se perdeu por coisas que o mundo apresenta pra gente, por coisas que seduzem ou que chamam a atenção, mas que não é pra você. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. O que realmente está conectado com a tua essência e com aquilo que você veio ser e fazer. E se encolher também. É só você perceber, se você anda fazendo algo sem nada de resultado, como se fosse num retrocesso, analise. Em contrapartida, se você está num trajeto de que volta e meia tem um desafio, tem uma provação, tem um obstáculo, também não precisa desistir, porque o trajeto não vai ser só de coisas boas, porque os desafios, eles vêm para nos ensinar algo, para aprimorarmos, para melhorarmos, talvez para mudar um pouquinho a forma de agir, para fazer uma entrega melhor, ou para estar mais presente naquela relação, seja negocial ou amorosa. Perceba. E lá no início da live eu falei assim, agora lembra, né, da sua vida, faz uma retrospectiva, quais foram os nãos que você recebeu? Quais foram as portas que se fecharam? Qual foi o túnel que você entrou e não viu luz? O que você fez nesse momento? Qual foi a sua reação? Você começou a reclamar e reclamar e não via saída e achou que você não merecia mais nada? Ou você teve um momento meio bad ali e depois você conseguiu reagir? Agora você volta nesse mesmo contexto que talvez num primeiro momento você ficou inconformado e de certa forma veio uma reação. E se você estivesse lá ainda? Como que seria a tua vida? Aquilo faz sentido hoje pra você? Pra pessoa que você é hoje? Aquilo que você estava vivendo e a porta que se fechou, naquele momento que parecia que nada mais dava certo, hoje, se você estivesse lá, como que seria? Será que às vezes a gente não precisamos realmente passar por situações adversas para que elas sejam oportunidades da gente mudar, de viver algo ainda melhor, de tomar uma nova decisão, um novo rumo? Porque eu acredito, e isso está nas escrituras, né, que Deus, ele não quer uma vida rasa e sem sentido para nós. Ele quer uma vida completa, com sentido, que você transborde na vida dos outros, que os outros transbordem na sua vida. Então talvez esse não que você recebeu é porque tinha um desequilíbrio, ou você estava entregando demais, ou o que aquelas pessoas faziam não ressoava com a sua essência, ou porque também estavam fazendo demais e você não conseguia corresponder, ou porque de fato aquilo ali não tinha nada a ver com você. Por isso que você ter esses momentos de reflexão com si mesmo vai fazer você compreender que esse não, muitas vezes é o Espírito Santo agindo através de outras pessoas. Só para te colocar no eixo, só para te colocar de volta no seu propósito, no seu caminho, em conexão com a sua essência. Então, da mesma forma que portas se fecharam, que pessoas te ignoraram, que negócios se frustraram, esteja atento para as portas que estão se abrindo. Porque a hora que uma porta se fecha, você foca tanto naquela porta que se fechou, naquela frustração, naquela decepção, e fica amargando aquilo, que às vezes só um olhar para o lado, você vê um portal se abrindo. Você vê coisas grandiosas que antes você não via. Você vê que tem um mundo de oportunidades enquanto você estava focando naquilo que não dava certo. Então não foque na porta que se fechou, ou você corre o risco de não ver o portal que se abriu.
É sobre isso, estar atento. Não que no momento de uma porta fechada, de uma grande decepção, você não vai ter esse momento de tristeza. Faz parte, não deixa de ser um luto. A questão é, quanto tempo você vai ficar ali amargurando, questionando, indagando o porquê daquilo? É como dar murro em ponta de faca, não é mesmo? Sendo que eu posso olhar para um lado e me abrir para algo muito melhor. Me abrir para ser surpreendido ou surpreendida pelo universo. Aí é um posicionamento de adulto. Aquilo talvez não era para mim. Que adianta eu ficar lamentando, reclamando, indagando, querendo saber um monte de coisa? Quando na verdade tem outro tanto de coisa muito melhor ressoando muito mais contigo, querendo entrar na sua vida, mas você está de costa. Você não se abre para isso. Então tenta de hoje em diante ter uma visão mais ampla. Voltamos lá para o início, seja o observador desse contexto. Então aquele momento mais difícil que você vai lembrar aí na sua vida adulta, que você passou, daquela porta que se fechou, que você se viu sem saída, será que ela realmente não foi aquela porta que se fechou para te levar a um caminho extraordinário? Um caminho que talvez você não imaginava, mas que te faz viver coisas incríveis? Então que esse fato lá de trás te traga, né, um ensinamento para que quando novas portas se fecharem, novos nãos você receber, você esteja mais consciente de como agir, do que fazer, de que forma olhar. Isso faz todo sentido e isso faz toda a diferença. Fortalecer a sua espiritualidade, procurar pessoas, uma ambiência edificante, pessoas em quem você realmente pode conversar e você vai ter um retorno. Não quer dizer que a pessoa vai ouvir aquilo que você quer ouvir, mas ela vai falar o que você precisa escutar. Porque muitas vezes se você está na flor da emoção, né, porque você está naquele contexto, você não enxerga o que o outro enxerga. Então se abra para ouvir outros pontos de vista e talvez aí você vai enxergar, vai ter a sua resposta, porque muitas vezes a gente pede para Deus, uma resposta, uma orientação, Ele vem e dá, mas nós não estamos atentas aos sinais. Então fortalecer a espiritualidade, abrir seu coração para Deus, orar, né? Pedir por você, pela sua família, seus negócios, seus projetos e confiar que tudo também tem um tempo, que é o tempo divino, que são os planos dele para a sua vida. Então ele reservou algo grande para você e talvez você não está vendo porque você está olhando ainda para a porta que se fechou e o portal já está aí do seu lado. É até bem interessante que em movimentos sistêmicos, né, de constelação, às vezes na estrutural, né, a gente faz a pessoa só olhar para o lado. Porque às vezes ela está focando tanto naquilo que já não é para ela e a outra coisa está aqui, ó, na frente dela, que é só uma mudança de olhar. É só uma mudança de olhar. Então não fique no vitimismo, na reclamação, indagando, querendo saber o porquê daquilo que se fechou e não dá certo, sei lá, isso de repente já aconteceu há 10 anos atrás da sua vida e você ainda está lá amargurando. Quem está apegado ao passado não vive o presente e não projeta a sua vida para o futuro. Desapegue, aprenda o que tem que aprender com aquela situação. Enquanto você ficar naquele mimimi, porque isso é um mimimi. Ai, por que aquela pessoa fez isso comigo? Ai, por que essa situação se repete novamente comigo? Ai, por quê? Tá, por que isso aconteceu comigo? Para mim aprender a fazer isso, ou ter tal atitude, ou não querer ser mãe de todo mundo nos negócios, ou não querer ser uma mãe na relação, ou não me colocar como mãe dos meus pais. Enfim, algo você tem que aprender. Ou eu tenho que aprender a me posicionar, a liderar o que eu preciso liderar. E daí sim você vai para uma postura muito mais madura e centrada.
É claro que vão ter momentos, e eu sei, já passei, e eu tenho certeza que a gente vai passar, que é como se fosse uma rasteira que você leva da vida. Da vida não, é o modo de falar. Mas o que isso quer me ensinar? Daí eu volto para o que eu falei, tenha uma conexão espiritual e tenha pessoas a quem você se orientar. E cuide muito bem com quem que você vai pedir esse conselho. Cuide com quem você está escolhendo. Porque se é uma pessoa para piorar a situação, você acha que vai dar no quê? Não estou falando que essa pessoa vai te salvar, mas ela vai te trazer uma visão, uma percepção que vai fazer você se reposicionar diante daquele mesmo conflito, diante daquele contexto. Então, seja a adulta que precisa ser num momento de portas fechadas. Porque se você perceber, quando a gente fala um não para uma criança, quem tem criança perto, filhos, sobrinhos, enfim, você fala, pedem uma coisa, eu quero um doce, eu quero um brinquedo. Não. Geralmente vai vir a revolta, vai vir a birra, vai vir... Daí a pouco ela esquece. Então, aprenda isso, que as crianças, elas se revoltam, sim, mas elas esquecem muito mais rápido que o adulto. Já não estão nem mais lembrando daquilo e já estão focados em outra coisa. O adulto, ele tende, a hora que ele aciona essa criança dele, né, ferida, ele permanece ali. E é por isso que não flui. É por isso que não anda. É por isso que fica andando na roda do rato ali, fazendo a mesma coisa. E ainda querendo que alguém o salve. Não é sobre isso. Ninguém vai te salvar. Vão ter pessoas para te orientar, para dar até a mão, mas quem tem que caminhar é você. Essa é a função, por exemplo, do mentor. O mentor te dá a mão, te mostra o caminho, mas quem trilha o caminho é você. Porque aquele que quer te levar nas costas, daí já não é mentor, é mãe, é outra coisa. Então observe se você também não está tendo um posicionamento assim no seu dia a dia, querendo levar tudo e todos nas costas como uma fuga para você não olhar para aquelas portas que se fecharam, aprender com aquilo e se abrir para o portal que está aí do seu lado. Sim, tem. É que a gente se fecha. A gente não abre, né, o coração, o olhar. Onde está teu olhar, está teu coração. Então, se o teu olhar está para aquela porta que se fecha, teu coração está ali, tua energia está ali, teu foco está ali. Se o teu olhar está no portal que se abriu, teu coração tá ali, tua energia tá ali, é ali que vai crescer, expandir, cresce aonde você foca. Então observe para onde você tá olhando. E é sobre isso. O não muitas vezes vem como um livramento e só para te colocar no eixo novamente e você viver algo ainda melhor. Espero que tenha feito sentido. Não vi nenhuma pergunta aqui para cima. Alguma pergunta aqui? Se não tem pergunta, eu faço uma sugestão de você fazer uma autoanálise da sua vida. Quantos não recebeu e o quanto a sua vida mudou com esse não. Mas seja sincera, será que ela não mudou para muito melhor? É porque aquilo tinha que encerrar. Ou aquilo não era para acontecer, não era para dar certo, novos ciclos se abriram. Em contrapartida, talvez se você ainda não compreendeu, porque talvez você ainda está preso nessa porta que se fechou. Está preso ali. Então procure ajuda para você se liberar disso e olhar para esse portal que está aí do seu lado, abertinho. E muitas vezes a gente se prende também porque contextos emocionais vividos na infância, como eu falei da criança, ou até padrões repetitivos, lealdades emaranhados ao sistema familiar. Por isso que o movimento é seu, é único. Mas não que você não possa pedir ajuda. Olha lá, Ivana, agradeço pelos não que tive, foram libertadores. É sobre isso. Foram libertadores. Tomou consciência e ainda agradece, porque hoje vive o que vive, porque conseguiu perceber o quanto eles te libertaram. Então,
O autoconhecimento, porque descobrir esse não e o que ele te trouxe de libertação é um autoconhecimento. Por isso que eu trago muita pergunta na live, principalmente no início da live. Quanto mais perguntas você faz para si mesmo, mais você vai se descobrindo, mais você vai se conhecendo, mais você vai aprofundando a sua conexão com a sua essência. E é sobre isso. Eu também agradeço imensamente os nãos que eu recebi. Sim, foram libertação, foram ajustes, foram mudanças, foram algo novo. Então que vocês aqui sejam tomados por esse não, no sentido de que algo se fechou para algo ainda maior se abrir. Um bom dia a todos, que seja uma vida aí de vários portais abertos, mas que você esteja de olhos abertos e coração aberto para sentir e viver isso aí. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.